E aí, pessoal, então agora eu vou dar continuidade ao tema mineração, é a segunda parte do vídeo, então eu peço que vocês assistam o primeiro e aí depois vocês venham para o segundo para vocês terem uma sequência do conteúdo, tudo bem? Bom, então eu encerrei o primeiro vídeo falando sobre como que se criaram os primeiros impostos, os primeiros tributos pagos dentro do período da mineração no Brasil colônia. Um tributo que começou a gerar uma grande polêmica no Brasil foi quando, em 1750, o governo português passa a exigir uma cota fixa de 100 arrobas, ou seja, aproximadamente 1.500 quilos anuais de ouro para aquelas pessoas que trabalhavam, para aquelas lavras que faziam a exploração do ouro no Brasil. Isso vai estar totalmente ligado à chamada finta, que era um tributo proporcional a cada morador da região exploradora. Então o governo fazia um cálculo baseado na população daquela região exploradora para se determinar os tributos que seriam cobrados. Pensando que Minas Gerais, naquele período, começa a se tornar uma grande região urbanizada do Brasil, a região de Vila Rica passou a ter muita população, passou a ter um grande aglomerado de população. Por conta disso, começa-se a cobrar uma quantidade absurda de ouro para aqueles que se dedicavam à exploração aurífera. Bom, quais foram os resultados dessa política de exploração dos tributos feitas pela metrópole? Primeiro, o esgotamento das jazidas. Isso fez uma intensificação da exploração das jazidas, o que fez com que elas se esgotassem rapidamente. Mas também causou o déficit da arrecadação desses impostos, já que, com o fim das jazidas, o governo português, a metrópole, perdia aquela arrecadação constante. Em 1765, cria-se uma nova cobrança, chamada de derrama. Ou seja, o déficit, aquilo que não conseguiria ser pago normalmente pelos exploradores, deveria ser pago em forma de bens pessoais dos moradores da região exploradora. Então a gente começa a ter aí um grande conflito, já que quando não se conseguia pagar os tributos em forma de ouro, as pessoas, a comunidade toda passava a ter que pagar pelo déficit causado pelo esgotamento das jazidas de ouro. Quais as consequências causadas pela derrama? Essa derrama gerou um movimento de rebeldia dentro das regiões exploradoras, especialmente Minas Gerais, e essas ações rebeldes passaram a ir para o campo da política e gerar conflito entre o povo, entre a colônia e entre a metrópole, entre os portugueses que estavam cobrando os impostos e a derrama do povo no Brasil. Começaram a se criar alguns movimentos, por exemplo, a Guerra dos Emboabas, entre os anos de 1708 a 1709, assim como também a Revolta de Vila Rica no ano de 1720. A Inconfidência Mineira, nós vamos estudar um pouco mais sobre ela nos movimentos nativistas, acontece em 1789, um ano marcante na história mundial, o ano da Revolução Francesa, e que foi aqui no Brasil um movimento também inspirado nos pensamentos iluministas e que criaram um movimento de emancipação em relação ao governo português que estava naquele momento cobrando a derrama, ou seja, uma grande exploração da população da colônia. Assim como o ouro passou a ser intensivamente explorado em Minas Gerais, outra região também passa a ser explorada, mas na questão do diamante. A cidade de Diamantina, mais ao nordeste de Minas, passa a ser descoberta como uma fonte de diamantes. E inicia-se em 1729 a exploração do diamante na vila de Tijuco, que depois passa a ser chamada Diamantina.
Em 1733, cria-se o distrito de Diamantina, aonde a exploração passa a ser legalizada. Assim como lá em Vila Rica criou-se toda uma legislação de exploração, Diamantina também vai ter o seu livro de capa verde, ou seja, um livro criado para registrar toda a exploração do diamante naquela região. O monopólio da exploração do diamante vai durar até o ano de 1832 e vai ficar nas mãos, na posse da colônia, da metrópole portuguesa. Quais as consequências desse período? Nós vamos ter, a partir do período da mineração, a imigração portuguesa ocorrida em função da corrida do ouro. 40% da metrópole portuguesa migra para o Brasil em busca do enriquecimento gerado a partir do ouro. Desenvolve-se também naquele período o comércio interno no Brasil. Nós vamos ter uma grande quantidade de gente morando na colônia e isso vai alimentar um comércio. Nós vamos ter também o aumento do número de escravos vindos para o interior. Antes eles estavam localizados nas plantações de cana-de-açúcar mais próximas ao litoral, mas agora nós vamos ter um grande volume de negros migrando para o interior, especialmente para Minas Gerais. São mais de 600 mil escravos negros vindos para trabalhar na exploração do ouro. Também intensifica-se o processo de penetração no interior do Brasil, não só Minas Gerais, mas também no Mato Grosso, em Goiás, aonde também se encontram jazidas de ouro. E por fim, devido à exploração do ouro, devido à criação da Estrada Real, desde o interior de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, para que esse ouro pudesse ser levado para a Europa, a capital do Brasil vai ser transferida de Salvador para o Rio de Janeiro no ano de 1763. Então todos esses processos aconteceram em função da mineração no Brasil. Por fim, nós vamos ter, além do desenvolvimento comercial e urbano do Brasil, da colônia, nós vamos criar um eixo Rio-Minas ou Minas-Rio, que vai fazer uma grande transformação urbana na colônia portuguesa na América. Um crescimento demográfico. O Brasil passa de 330 mil colonos para mais de 3 milhões de colonos em apenas um século, que foi o período de grande exploração do ouro no país. E também começamos um processo de diminuição da concentração de riquezas, já que o período da mineração é um período de oportunidades. Como eu falei, além da exploração do ouro, nós vamos ter também um grande aumento do comércio, de oportunidades de negócios e que, por incrível que pareça, não fica concentrado apenas nas mãos de uma elite econômica, mas ele se espalha entre diversas classes sociais. É um período rico também na cultura, já que nós vamos ter o desenvolvimento do arcadismo, do barroco, que durante as aulas de História da Arte nós também trabalhamos. Então esse é o contexto, essa é a realidade do módulo que fala sobre o período da mineração, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui, faço as atividades, a gente vai precisar dessas atividades para correção e depois na próxima aula eu vou falar sobre os movimentos nativistas. Um abraço pessoal, até a próxima aula.